Meu nome é Guilherme Bueno Pereira, sou integrante do Campinas Electrochemistry Group da Unicamp e vou falar um pouco a respeito do projeto de pesquisa em que pude colaborar durante o período da minha iniciação científica sob a orientação do professor Rafael Nagal. O título é Efeito dos ligantes lactato e tartarato na eletrodeposição oscilatória de cobre e óxido de cobre. Introduzindo, a eletrodeposição de cobre na presença dos ligantes lactato e tartarato em meio alcalino pode levar à emergência de oscilações de potencial ao longo do tempo e conduz à formação de camadas alternadas compostas de cobre e de um composto de cobre e óxido de cobre. A natureza química dos dois ligantes citados acima tem papel fundamental nessa reação oscilatória, também é pouco abordado na literatura. Apresentamos aqui os resultados referentes ao efeito destes ligantes, mapeando as diferenças no período, na amplitude das oscilações em diferentes condições experimentais de pH e densidade de corrente. Aqui na figura 1 o diagrama que mapeia as condições experimentais pH, densidade de corrente, que observamos as oscilações de potencial, sendo A o sistema cobre-lactato e B o sistema cobre-tartarato. Podemos constatar que o sistema lactato oscila em pH 8 a 10,5, que são pHs menores, enquanto que o sistema contendo tartarato em pHs 11 a 12,5, pH maior. O domínio de condições experimentais em que observamos as oscilações de potencial é reduzido ao se utilizar o ligante tartarato, e essa redução está ligada ao efeito de inibição de superfície do eletrodo. O efeito de inibição de superfície do eletrodo pode ser constatado através das voltametrias cíclicas e das curvas galvanodinâmicas para os dois sistemas. Aqui na figura 2 temos em A as voltametrias cíclicas e em B as curvas galvanodinâmicas. Vemos que nas voltametrias cíclicas que os módulos das correntes de pico catódica e anódica para o sistema tartarato é inferior quando comparado ao sistema lactato, indicando o aumento da resistividade no sistema tartarato. Nas curvas galvanodinâmicas, observamos que as oscilações de potencial são apenas observadas no sistema lactato e não no tartarato. Ou seja, é necessário alcançar potenciais mais negativos no sistema tartarato para que possamos observar as oscilações, indicando um sistema mais resistivo. Na figura 3, temos os mapas de período para os dois sistemas. Podemos constatar que ambos os sistemas apresentam tendência de diminuição do período conforme o pH aumenta, sendo essa diminuição mais acentuada para o sistema tartarato. Na figura 4, temos os mapas de amplitude para os dois sistemas. Podemos constatar que o sistema lactato apresenta maiores valores de amplitude quando comparados ao sistema tartarato. Ambos os sistemas apresentam tendência de queda na amplitude conforme se aumenta o pH. Trabalhos anteriores a este propõem um mecanismo reacional fundamentado no efeito tamponante dos complexos cobre-lactato e cobre-tartarato. Entretanto, em soluções com alta força iônica, a elucidação das estruturas destes complexos não é trivial. Na figura abaixo, temos as estruturas dos dois complexos, em que o complexo cobre-lactato possui uma estrutura tetraédrica distorcida em que 4 ligantes lactatos estão ligados ao cobre. Já o complexo cobre-tartarato possui uma estrutura quadrado-planar distorcida, em que 2 ligantes tartarato estão ligados ao cobre. Neste trabalho, provamos que o efeito tamponante dos complexos nas imediações do eletrodo afeta os domínios de condições experimentais, período e amplitude das oscilações de potencial. Esse efeito tamponante está relacionado à quantidade de grupos hidroxilas e carbonila disponíveis para protonação e desprotonação nos dois ligantes. Em A, temos o ligante lactato, que possui um grupo hidroxila e um grupo carbonila livre para protonação e desprotonação. Já em B, temos o ligante tartarato, em que vemos que possui dois grupos hidroxila e dois grupos carbonila disponíveis para protonação e desprotonação. Ou seja, esperamos que o efeito tamponante no sistema tartarato seja maior quando comparado ao lactato. Além disso, não podemos negligenciar o efeito de inibição superficial do eletrodo, como discutido nos slides anteriores. Conclusões. O efeito de inibição de superfície do eletrodo é maior quando se utiliza o ligante tartarato ao invés do lactato. Embora a tendência de diminuição do período de oscilação esteja relacionada ao aumento do pH, no sistema tartarato observa-se períodos mais elevados que o lactato em maior alcalinidade, devido ao maior efeito tamponante proporcionado por este ligante e seu complexo em solução. O domínio de condições experimentais em que as oscilações são observadas, o período e a amplitude dessas oscilações são simultaneamente influenciadas pelo efeito tamponante dos complexos e seus ligantes e pelo efeito de inibição superficial do eletrodo.
O período e a amplitude de oscilação estão diretamente relacionados à espessura e composição das camadas. Sendo assim, a relevância desse projeto está em demonstrar que os parâmetros experimentais podem ser variados para melhor se adequar ao crescimento autônomo de um material de interesse, dando origem a uma abordagem de síntese do tipo bottom-up.